Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos no final de setembro e nesse mês é um mês muito especial porque nós temos um projeto chamado Setembro Amarelo, onde muitas áreas da saúde, principalmente a psicologia, elas se unem e realizam vários eventos a fim de prevenir o suicídio. O suicídio, que é um dado muito alarmante, infelizmente é um fenômeno que vem aumentando. E o suicídio ele está sendo exaustivamente estudado por todos nós e estamos levando esse fenômeno extremamente a sério porque ele é devastador e saber que ele só aumenta é muito preocupante. E vocês todos sabem que a psicologia está se dedicando muito para conseguir evitar e prever e também ajudar as pessoas que sobreviveram ao suicídio, os familiares que continuam vivos, são pessoas que necessitam do nosso total apoio e são pessoas que geralmente terão algo dentro de si que foi quebrado e talvez nunca mais seja reconstruído. Mas o que me motivou a gravar esse vídeo, infelizmente, não é uma coisa boa. Eu fiquei sabendo que aqui na nossa região, na Baixada Santista, uma escola recebeu uma pessoa que é formada nessas neoterapias. Neoterapias, elas basicamente são formadas por coach, os hipnoterapeutas e a PNL. Três áreas em que eu estudei bastante, eu tenho formação nas três, mas eu não acredito mais que elas sejam aquilo que eu estudei há alguns anos atrás, né? É claro, não vou chover no molhado, existem pessoas boas que praticam essas áreas, tal, mas esse não é o foco. O foco é que essa pessoa é uma senhora que ela diz que possui um método exclusivo de coach, um método que ela desenvolveu e tal. E eu recebi trechos de um workshop que ela fez nessa escola, em que ela falava com alunos e pais de alunos sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. E os trechos que eu recebi foi essa pessoa mostrando fotos de pessoas em linhas abaixo da pobreza, na extrema pobreza. Ela mostrou fotos da década de 90, quando o estado de Pernambuco passou por uma fome muito grande e pernambucanos começaram a comer ratos que eles encontravam. E essa pessoa incentivou que essas fotos fossem mostradas para um depressivo, para que essa pessoa refletisse e percebesse que ela não tem nenhum motivo para estar triste, para ela estar mal, e que uma crença negativa ela só é curada quando você encontra um contra-exemplo. E nossa senhora, gente, ela acreditava que esses contra-exemplos eles são o suficiente para fazer uma pessoa refletir, sair da depressão e não se suicidar. É claro que eu fiquei estarrecido ao ver isso. E é óbvio que essa pessoa ela não tem a menor ideia do que ela está falando, mas ela está falando, ela está tendo acesso, ela está tendo oportunidade para falar com centenas de pessoas, e as pessoas que as estão ouvindo não têm obrigação de saber se ela está falando a verdade ou não. Bom, eu entrei em contato com essa escola, a escola se mostrou bastante arrependida, disse que não era isso combinado e tal. E depois eu entrei em contato com a profissional em si, né? E é interessante notar que ela faz um marketing na qual ela diz que ela é uma das maiores especialistas do mundo em neurociência e inteligência emocional. Nessa nossa conversa eu tive a oportunidade de perguntar para ela como que esse método que ela criou faria com que na clínica ela diferenciasse uma depressão psiquiátrica para uma depressão endócrina e uma depressão psíquica, uma depressão existencial. Como que esse método poderia diferenciar a depressão da distimia, o estado depressivo do estado deprimido. E ela me responde que corpo e mente é um sistema único, cibernético, você mexe em um, você altera o outro. Então as causas do problema não são importantes. Ok, uma pessoa que está se dizendo a mais preparada do mundo para atender um caso tão grave, está atendendo esses casos graves através de frases motivacionais, frases velhas, frases toscas. E depois eu perguntei algo sobre neurociência, você tem um autor, e ela desconversou de uma forma. Eu falei, mas senhora, peraí, eu estou suspeitando que a senhora não conhece esse autor.
E, pessoal, para vocês entenderem, é a mesma coisa que eu perguntar para alguém que se diz especialista em psicanálise se ele já leu Freud. E ele fala para mim que ele não conhece o Freud, ele nunca ouviu falar do Freud. Então não é possível uma pessoa ser psicanalista sem não saber quem é o Freud. Não é possível. Gente, a mesma coisa que você chegar para alguém que se diz o melhor matemático do mundo e perguntar se ele conhece uma adição. Não estou colocando uma conta de somar para que ele realize, eu estou perguntando se ele conhece, você sabe o que é uma adição? E a pessoa diz conversar porque claramente ela não conhece, então claramente ela não é neurocientista. Ela começou a falar que o cérebro é dividido em alguns hemisférios, e os hemisférios têm uma configuração neuroquímica distinta um do outro. Meu, isso não é neurociência não, isso é biologia básica. Na 5ª série do ensino primário, eu estava vendo isso com a minha professora de biologia. Neurociência é um pouquinho diferente disso, né? Um pouquinho muito mais avançada que isso. Pessoal, isso tem que parar. E nós não estamos interessados em parar o coach, parar a PNL, parar a hipnoterapia. Nós temos que parar essa propaganda tão enganosa, pessoas que se acham no direito de falarem que são especialistas em áreas que não são, pessoas que se acham no direito de falar que elas são boas enquanto o resto do mundo não é, e pessoas que estão por aí conversando, dialogando e passando informações tão equivocadas, informações tão sérias. Eu fecho meu vídeo dizendo que eu nunca conheci um neoterapeuta, nunca conheci um palestrante motivacional que tivesse uma intenção negativa. Eu não conheço alguém que está no seu consultório agora querendo maltratar um paciente, querendo fazer mal para um coach, querendo fazer mal para quem foi indicado. Eu tenho certeza absoluta que essa senhora e muitos outros que estão por aí não são pessoas más, mas são pessoas que acreditam que os seus conhecimentos são suficientes para elas estarem tratando questões tão sérias, questões tão complexas. Isso vem me preocupado demais, porque eu venho colecionando histórias de pessoas que estão muito mal porque passaram na mão desses profissionais, né? Eu venho me manifestando, eu venho me expondo, eu venho dando a cara a tapa já há um certo tempo, porque a minha intenção não é proteger essas pessoas de contratarem um profissional desse e perderem dinheiro. Perder dinheiro é muito ruim, mas se você perder dinheiro, você trabalha e ganha seu dinheiro de volta. O problema é quando a pessoa perde algo que ela não pode recuperar, como a sua saúde mental, ou muitas outras coisas graves que existem pessoas que estão perdendo, e está na hora da gente fazer alguma coisa um pouco mais incisiva, talvez um pouco mais enfática. Não desejamos mal a essas pessoas que estão por aí praticando essas áreas, mas elas precisam entender que o mal que elas causam não é um mal pequeno, e está na hora realmente de nós deixarmos esses assuntos na mão de quem realmente é especialista. Há um tempo atrás estava sendo falado que nós tínhamos que agir antes que uma catástrofe acontecesse. Catástrofes já aconteceram, pessoas já foram profundamente prejudicadas. Então, agora nós temos que agir para que novas catástrofes não aconteçam. Me perdoem por dar uma notícia negativa, mas a intenção é muito boa. A intenção é debater, trocar ideias, para que nós possamos verdadeiramente fazer com que um movimento tão sério e tão importante como o Setembro Amarelo, ele não seja manchado pela participação de pessoas bem intencionadas, mas totalmente incompetentes.